Olha, eu preciso que você pare tudo agora e preste atenção no que vou dizer, porque isso pode virar do avesso a maneira como você enxerga cada resultado da sua vida. Tudo que você já alcançou até este momento e tudo que ainda escapa das suas mãos foi determinado não pelo quanto você se esforçou fisicamente, mas pela maneira como sua mente reagiu às instruções que você deu a ela. E aqui está a verdade brutal que poucos têm estômago para encarar de frente. Ou você domina sua mente, ou ela te domina. Não existe zona cinzenta nisso. E aqui está o dado que poucos falam abertamente. Na minha experiência trabalhando com milhares de pessoas ao longo dos últimos anos, facilmente 9 em cada 10 que tentam transformar a própria mente desistem nos primeiros dias. E sabe por quê? Porque ninguém ensinou o processo correto. Mas você vai descobrir exatamente o que esse 1 em cada 10 faz diferente que os torna imparáveis. Pensa comigo por um segundo. Quantas vezes você jurou para si mesmo que ia criar um novo hábito, mas no quarto dia já tinha voltado ao ponto zero? Quantas vezes prometeu que ia manter o foco, mas se viu perdido nas redes sociais, nos vícios de gratificação instantânea, nas justificativas? Isso não acontece porque você é fraco de caráter. Isso acontece porque sua mente funciona como um animal indomado. Se você não treina ela para te obedecer, ela te leva para qualquer direção que quiser. Agora imagina, por um instante, e se você desenvolvesse a habilidade de fazer sua mente responder a cada instrução sua, imagina despertar todo santo dia repleto de disposição, sem ter que batalhar contra a inércia. Imagina conquistar aquele veículo ou aquela propriedade que você sempre quis. Não daqui uma década, mas muito antes do que você consegue visualizar agora. Simplesmente porque sua mente te guia a construir rotinas que geram prosperidade de maneira natural. Imagina acessar sua conta bancária e ver valores que antes pareciam inalcançáveis. Imagina residir na casa que sempre visualizou, visitando destinos que antes pareciam distantes demais, e perceber que tudo se originou não de recursos externos, não de coincidências favoráveis, mas de um simples ajuste interno. Fazer sua mente trabalhar a seu favor. Isso não é pensamento mágico, isso é neurociência aplicada. É o que os grandes pensadores sempre disseram. Tudo aquilo que sua mente consegue visualizar com clareza e aceitar como verdadeiro, ela possui o poder de materializar. E tem um detalhe aqui, que a maioria não capta. Não é suficiente apenas desejar. Você precisa instalar novos programas mentais. Sua mente opera exatamente como um sistema computacional. Quando você aprende a carregar novos softwares de abundância, de autodisciplina, de ousadia, sua existência inteira se transforma. E é justamente isso que vou desvelar ao longo desta conversa. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir códigos que se mantiveram escondidos de você. Princípios que, quando aplicados, podem te conduzir a conquistar absolutamente tudo que você almeja. Mas antes de continuar, me responde uma coisa. Se você pudesse escolher apenas uma única conquista para os próximos 12 meses, qual seria? Escreve aqui embaixo nos comentários. Quero que você declare esse objetivo agora, porque o simples ato de escrever já inicia o processo de reprogramação da sua mente. A neurociência já comprovou isso. Seu cérebro constrói rotas neurais baseadas naquilo que você pratica repetidamente. Se você sempre cede à procrastinação, o cérebro registra esse comportamento como padrão. Se você constantemente questiona suas capacidades, o cérebro estabelece o hábito da autossabotagem. Em outras palavras, sua mente está condicionada a obedecer ao teu histórico, não ao futuro que você quer criar. E aqui está o que separa esse 1 em cada 10, que consegue dos 9 que desistem. Eles entendem que a mente precisa ser treinada, não apenas motivada. A motivação desaparece em 3 dias. Programação mental fica para sempre. Você já percebeu que muitas vezes sua mente não colabora contigo, mas trabalha contra ti? É como se houvesse uma narrativa interna que murmura: não inicia hoje, deixa para depois, ou então, você ainda não tem o que precisa, não vai funcionar. Essa narrativa não representa quem você realmente é. É o acúmulo de anos de condicionamento equivocado. É o eco das limitações que você internalizou sem consciência. Agora, visualize isso comigo. Deixa eu te contar algo que mudou completamente a minha trajetória. Eram 4 horas da manhã. Eu estava sentado no chão gelado da sala, com a cabeça apoiada na parede. 3 anos de trabalho intenso pareciam estar desmoronando na minha frente em questão de semanas. Eu tinha investido tudo: tempo, energia, recursos, relacionamentos sacrificados, e naquele momento parecia que nada tinha valido a pena.
Sentia aquele aperto no peito, aquela sensação física de vazio que parece sugar tua energia vital. As lágrimas desciam e eu nem tentava segurar mais. Não era só tristeza, era uma sensação de derrota profunda, como se eu tivesse falhado não só comigo, mas com todas as pessoas que acreditaram em mim. E no meio daquele silêncio pesado, algo aconteceu. Uma voz que não era minha voz, mas que vinha de um lugar mais profundo dentro de mim, disse com uma clareza assustadora: "Você não falhou. Você está sendo recalibrado." E naquele instante, algo mudou. Entendi que aquele momento de colapso não era o fim, era o ponto de reset necessário. Era minha mente me forçando a soltar padrões antigos que não serviam mais para onde eu precisava ir. E sabe o que aconteceu depois? Nos 6 meses seguintes, tudo que parecia impossível começou a se materializar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu reprogramei completamente a forma como minha mente interpretava desafios. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento de recalibração agora. Talvez esse aperto que você sente não seja sinal de fracasso, mas de que algo maior está sendo preparado dentro de você. E agora vou te revelar exatamente o que esses 9 em cada 10 fazem errado. Eles tentam motivar a mente quando deveriam estar treinando a mente. Motivação é emoção passageira que dura 3 dias. Treinamento é uma reprogramação permanente que dura a vida inteira. Essa é a diferença brutal entre quem transforma de verdade e quem desiste no primeiro obstáculo. Anota isso agora, porque essa única distinção pode mudar tudo para você. Todo dia você desperta e sua mente te coloca no piloto automático. Você escova os dentes da mesma forma, toma café da mesma forma, pega o celular da mesma forma e quando se dá conta, o dia já terminou. E aí vem a pergunta crucial: quem configurou esse piloto automático? Não foi você, conscientemente. Foram anos de vivências, de receios, de comparações, de críticas que te moldaram sem autorização. Mas tem um segredo aqui que quase ninguém percebe. Esse mesmo piloto automático pode ser totalmente reconfigurado. Da mesma forma que você aprendeu a ser controlado pela inércia, pode ensinar sua mente a operar com disciplina férrea. Da mesma forma que aprendeu a viver aprisionado pelo medo, pode ensinar sua mente a operar com coragem inabalável. A mente não diferencia o que é factual do que é repetido consistentemente. Aquilo que você repete, ela aceita como realidade absoluta. Agora, foca toda a tua atenção aqui, porque vou te mostrar a chave mestra. Existe um princípio que separa aqueles que materializam o impossível daqueles que passam décadas apenas fantasiando. O poder da repetição estratégica. Presta muita atenção nisso, porque pode ser o maior divisor de águas da tua existência. A mente humana funciona como solo fértil. Cada vez que você repete um pensamento específico, você planta uma semente nesse solo. Na primeira vez pode parecer frágil, imperceptível, sem impacto aparente. Mas quando você repete dia após dia, a raiz começa a se aprofundar. E de repente, aquilo que antes era apenas imaginação, começa a se concretizar na realidade física. A neurociência valida isso. Cada vez que você repete um comportamento ou um pensamento intencional, você cria uma nova via neural no seu cérebro. No início, essa via é como uma trilha frágil no meio da mata fechada. Mas quanto mais você transita por ela, mais sólida e definida ela se torna, até que um dia ela se transforma na rodovia principal da tua vida. Agora imagina, você sempre internalizou que gerar riqueza era inatingível para você. Mas quando passa a repetir todos os dias que você é capaz, que você merece, que você tem o poder de criar, sua mente começa a aceitar isso como natural. E algo extraordinário ocorre. Aquilo que parecia distante demais passa a parecer óbvio, real, inevitável. O impossível começa a perder o domínio sobre você. É por isso que os grandes mestres sempre disseram: tudo aquilo que a mente consegue conceber com clareza e aceitar como verdade, ela pode materializar. Não é magia esotérica, é repetição neurocientífica. Você treina sua mente até que a ideia de fracasso seja completamente substituída pela certeza da vitória. Você treina até que a dúvida seja consumida pela fé inabalável. Você treina até que o impossível se curve diante da disciplina da tua repetição diária. Espera, volta 15 segundos agora e escuta de novo o que eu acabei de dizer sobre repetição neurocientífica, porque tem uma camada aqui que você provavelmente perdeu na primeira vez. Volta lá e escuta como se fosse a primeira vez. Eu espero. Pensa nos grandes campeões, nos empreendedores visionários,
nos líderes que transformaram o mundo, nenhum deles iniciou acreditando que já possuía tudo. Eles iniciaram repetindo para si mesmos que era viável, mesmo quando o planeta inteiro afirmava que não. Eles repetiram com tanta intensidade que a mente deles já não conseguia mais aceitar a possibilidade de fracasso. Agora imagina aplicar isso na tua vida. Despertar todos os dias, repetindo imagens de vitória, frases de poder absoluto, hábitos de disciplina inabaláveis. Em pouco tempo, sua mente não vai mais resistir. Ela vai obedecer. E o que parecia impossível, aquilo que parecia distante demais, vai começar a parecer não só possível, mas completamente inevitável. Se isso já está fazendo sentido para você, deixe o like agora e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais. Agora eu preciso que você compreenda algo fundamental. A maioria das pessoas jamais chega a conquistar nada significativo, porque caem sempre na mesma armadilha. Uma armadilha silenciosa, letal, que assassina sonhos muito antes de eles brotarem. Essa armadilha tem um nome específico: a desistência prematura. Você já reparou como tantas pessoas iniciam a academia em janeiro e em fevereiro já abandonaram completamente? Como milhares compram livros de transformação pessoal, mas nunca avançam além do terceiro capítulo? Ou ainda, como milhões fazem promessas de ano novo e em poucos dias retornam aos mesmos padrões antigos? Isso não acontece porque elas não têm potencial. Isso acontece porque a mente, quando pressionada a mudar, reage com resistência intensa. A neurociência explica perfeitamente. Quando você tenta modificar um padrão estabelecido, seu cérebro interpreta isso como ameaça à sua sobrevivência. Ele começa a disparar sinais de desconforto, exaustão, inércia, e a grande maioria interpreta esse desconforto como um sinal para abandonar. Mas na verdade, é exatamente o oposto. É um sinal de que você está no caminho correto, quebrando padrões antigos e criando novos caminhos neurais. Aqui está o segredo que quase ninguém enxerga. O desconforto inicial é a prova de que a reprogramação iniciou. E é justamente nesse ponto que a maioria desiste. Elas param exatamente quando estavam a milímetros de criar o novo caminho neural definitivo. Os grandes pensadores chamavam isso de desistir a centímetros do ouro. Quantos homens e mulheres não abandonaram seus sonhos no exato momento em que estavam prestes a ter a maior transformação das suas vidas? Quantos deixaram escapar fortuna, saúde e relacionamentos poderosos porque não suportaram atravessar a fase de desconforto? Talvez você esteja pensando: mas e se eu não tenho disciplina natural? E se eu já tentei tantas vezes e falhei? Essa é a objeção mais comum que as pessoas têm. E aqui está a resposta que vai mudar tudo. Disciplina não é um talento inato. Disciplina é um músculo que você desenvolve com treino diário. Cada vez que você cumpre uma promessa que fez para si mesmo, você fortalece esse músculo. E com o tempo, agir com disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Agora imagina comigo, e se você fosse um dos raros que não desistem? E se quando a mente começar a resistir, você simplesmente sorrisse e dissesse: isso é sinal de que estou me tornando inabalável? Você não apenas venceria a resistência, você usaria o desconforto como combustível para sua transformação completa. Agora, preste muita atenção, porque o que vou te revelar aqui é o que separa os grandes realizadores daqueles que passam a vida inteira na mediocridade absoluta. Existe um código simples, mas extremamente poderoso, que transforma qualquer pessoa em alguém imparável. Esse código se chama consistência diária absoluta. Não é o talento que vence no longo prazo. Não é sorte. Não é a oportunidade mágica que aparece de repente. O que constrói riqueza, disciplina e propósito é a capacidade de continuar todos os dias, mesmo quando não há motivação, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém acredita em você. Na minha experiência trabalhando com centenas de pessoas ao longo dos últimos anos, consistentemente a grande maioria, facilmente 8 em cada 10, que aplica consistência diária por no mínimo 90 dias, relata transformações profundas em suas vidas. Não é teoria abstrata, é padrão observável e repetido. E esses 8 em 10 fazem parte daquele 1 em 10 que não desiste no começo. Porque o segredo não está apenas em começar, está em atravessar os primeiros dias quando a mente mais resiste. A psicologia moderna confirma isso. O cérebro humano constrói identidade a partir daquilo que você repete consistentemente. Se você insiste em agir mesmo sem vontade, sua mente passa a acreditar que você é essa pessoa disciplinada.
Cada vez que você cumpre a promessa que fez para si mesmo, você grava no subconsciente a mensagem poderosa: eu sou alguém que não desiste. E com o tempo, desistir deixa de ser uma opção sequer. Imagina isso comigo. Um homem que decide despertar cedo todos os dias para trabalhar nos seus objetivos. No começo, a cama puxa com força, o corpo resiste, a mente protesta, mas ele vai assim mesmo. No 10º dia, ainda é desafiador. No 30º dia, começa a ficar automático. No 90º dia já não é mais esforço consciente, é identidade. Ele não precisa se convencer a continuar. Ele se tornou o tipo de pessoa que simplesmente continua. Os grandes pensadores sempre disseram que a diferença entre os que alcançam sucesso extraordinário e os que fracassam está em um único detalhe: a persistência em seguir adiante, mesmo quando todos já pararam. Pensa nos maiores empreendedores, atletas de elite, líderes visionários. Nenhum deles chegou ao topo por um golpe de sorte. Eles chegaram porque se recusaram terminantemente a parar. E aqui está o que quase ninguém compreende. Se você for consistente, você se torna literalmente imparável. Não importa se os resultados demoram a aparecer. Não importa se as pessoas duvidam. Não importa se a vida tenta te derrubar repetidamente. O mundo não consegue resistir a alguém que jamais para. Agora imagina a tua vida daqui a um ano se você aplicasse essa chave mestra. Imagina olhar no espelho e ver alguém completamente transformado, com hábitos blindados, corpo mais forte, mente mais afiada, finanças crescendo exponencialmente. Imagina perceber que você construiu isso, não com grandes saltos miraculosos, mas com pequenos passos repetidos todos os dias, sem exceção. Agora chegou o momento de falarmos sobre o que de fato determina se você vai conquistar tudo o que deseja ou continuar repetindo os mesmos resultados frustrantes, tuas crenças fundamentais. Pense que tudo aquilo que você acredita sobre si mesmo se transforma em comandos invisíveis que sua mente executa fielmente. Se você acredita que não merece prosperar, seu subconsciente vai criar sabotagens para manter essa verdade intacta. Se você acredita que é difícil gerar riqueza, sua mente vai encontrar formas de tornar isso real na tua experiência. É como se suas crenças fossem leis internas absolutas e a mente nunca desobedece. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Crenças não são verdades absolutas e imutáveis. São apenas programas repetidos ao longo do tempo. Aquilo que hoje você considera impossível pode se tornar completamente possível quando você instala uma nova crença. É exatamente assim que pessoas comuns se tornam milionárias, líderes influentes, atletas de alta performance. Elas não nasceram diferentes. Elas apenas repetiram novas crenças até que o impossível se tornasse natural. A neurociência já provou isso de forma irrefutável. Quando você repete um pensamento de forma intencional e consciente, o cérebro começa a criar conexões mais fortes, como se estivesse soldando uma nova realidade dentro de você. E quanto mais você repete, mais automático isso se torna. É por isso que pessoas que dizem constantemente "eu não consigo", nunca conseguem, e aquelas que afirmam "eu sou capaz", acabam encontrando caminhos. Aqui está a segunda coisa fundamental que eu prometi revelar. E isso pode mudar completamente sua trajetória a partir de agora. Agora eu quero que você faça algo especial, que pode marcar o início de uma nova fase da tua vida. Escreve agora nos comentários a frase "eu comando minha mente". E quando você escrever essas palavras, para tudo por 3 segundos, observa o que acontece no teu corpo nesse exato momento. Sente a energia mudando, sente o peso dessas palavras descendo do teu cérebro para o teu peito, porque a ação de declarar verbalmente já é o primeiro ato de reprogramação acontecendo agora, neste instante. Você não está apenas comentando casualmente, você está declarando domínio absoluto sobre tua própria mente enquanto escreve cada letra. Pode parecer apenas um comentário, mas não é. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, Voca programa. E quando você programa, sua mente começa a se alinhar a essa nova realidade. Imagina como será olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que esse simples ato de declarar foi o ponto de virada, que essa foi a semente plantada no momento certo, no terreno certo, que começou a mudar sua trajetória completa. Você pode acreditar profundamente que merece prosperar. Pode repetir frases de poder todos os dias. Mas se isso não se transformar em ação concreta, nada muda na realidade física. A fé sem ação é apenas ilusão vazia.
E aqui está o segredo que poucos aplicam na prática. A mente programada cria a fé, mas são as ações diárias que transformam essa fé em realidade tangível. A ciência da alta performance demonstra que o cérebro precisa de rituais consistentes, não de intenções vagas. Quando você cria pequenos rituais diários, está ensinando a tua mente que não existe negociação. É como colocar trilhos para um trem. Você não precisa decidir o caminho todos os dias, porque ele já está traçado. Agora, imagina. Você começa cada manhã repetindo seu objetivo em voz alta, respirando profundamente e visualizando tua vitória com total clareza. Logo depois, dê o primeiro passo. Seja estudar algo que te leva mais perto do teu objetivo, seja trabalhar num projeto que antes você adiava, seja investir em algo que antes parecia arriscado demais. Essa sequência simples envia um sinal fortíssimo ao cérebro. Eu não apenas acredito, eu ajo. Os grandes pensadores sempre disseram que a ação constante é o hilo que conecta o sonho à realização concreta. E a neurociência prova que quando você age em alinhamento com uma crença, o cérebro reforça ainda mais esse padrão, criando uma espiral positiva ascendente. Acreditar, agir, acreditar mais intensamente, agir melhor. Mas aqui está o detalhe, que quase ninguém enxerga. Não são os grandes atos heróicos que constroem sua nova vida, mas os pequenos passos repetidos sem exceção. É levantar, mesmo quando não quer. É cumprir a tarefa, mesmo quando não tem ânimo. É dizer não ao que te afasta do teu propósito. Cada uma dessas micro-vitórias é um tijolo que constrói tua grande vitória futura. Anota isso agora ou pausa o vídeo. Pequenos passos repetidos constroem grandes transformações. Deixa essa frase penetrar completamente, porque essa frase sozinha, se você permitir que ela entre de verdade no teu sistema, pode transformar a tua semana inteira. Se você não captou totalmente o que eu disse há alguns minutos, sobre o desconforto ser prova de que a reprogramação começou, volta lá, agora, porque esse é o ponto que separa quem transforma de quem desiste. Volta lá e absorve isso de novo com total atenção. Imagina como seria a sua vida daqui a 6 meses, se você simplesmente se comprometesse com 3 pequenas ações diárias. Despertar mais cedo, dedicar 30 minutos a aprender algo que gera valor real, visualizar tua meta como já alcançada. Parece pouco, talvez insignificante, mas em 6 meses, esse pouco terá criado um novo você. Em 12 meses terá criado uma vida totalmente diferente. Agora fecha os olhos por 3 segundos. Respira fundo e sente isso no teu corpo. Onde você sente essa verdade que estou te passando? No peito? Na garganta? No estômago? Apenas observa. Não julga, só sente, porque a mente não é só pensamento abstrato, ela mora no corpo também. E quando você conecta com essa sensação física da transformação, a mudança se torna permanente. Agora preste muita atenção, porque o que vou revelar aqui pode mudar radicalmente a forma como você enxerga seus resultados. Existe um momento na jornada em que tudo começa a se manifestar de forma diferente. No começo você luta contra a tua mente, depois começa a instalar novos hábitos. Mas chega um ponto em que algo extraordinário acontece. O universo parece conspirar a seu favor. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, depois que decidi de verdade, as coisas começaram a acontecer? Isso não é coincidência. Isso é programação mental alinhada à ação constante. Tua mente começa a filtrar oportunidades que antes você nem via. É como se o mundo inteiro estivesse repleto de portas abertas, mas só quem ajusta a visão consegue enxergar. A psicologia chama isso de sistema de ativação reticular, uma estrutura do cérebro que filtra o que é relevante para você. Quando você decide com clareza e repete todos os dias que vai prosperar, esse filtro começa a destacar pessoas, ideias e caminhos que levam exatamente ao seu objetivo. O que antes parecia invisível, agora salta diante dos teus olhos. E agora chegamos na virada final. Tudo vai se conectar agora de uma forma que vai fazer total sentido. E é aqui que muitos chamam de sorte. Mas não é sorte. É a mente focada criando um campo magnético que atrai aquilo em que você acredita profundamente. Os grandes mestres sempre disseram: o pensamento impregnado de propósito se torna uma força irresistível. É isso que faz pessoas comuns encontrarem parceiros de negócios ideais, ideias milionárias ou soluções inesperadas, justamente porque decidiram alinhar mente e ação. Agora,
Imagina, você começa a perceber oportunidades surgindo de onde menos esperava. Pessoas certas entram na tua vida. Projetos que estavam travados começam a fluir naturalmente. O dinheiro que parecia distante começa a se aproximar. Você olha para trás e percebe que se tivesse desistido no meio, teria perdido exatamente o momento em que o impossível começou a se tornar inevitável. E aqui está a revelação final. Quando você treina sua mente, você não apenas cria hábitos, você cria uma nova realidade. E essa realidade te puxa para cima todos os dias, até que viver prosperando não seja mais exceção, mas regra absoluta. Anota isso agora, ou pausa o vídeo. Você não é alguém que está tentando mudar, você é alguém que se transforma. Deixe essa frase penetrar completamente, porque essa frase sozinha, se você permitir que ela entre de verdade no teu sistema, pode transformar a tua semana inteira, o teu mês inteiro, a tua vida inteira. E aqui vai mais uma que você precisa gravar no fundo da alma. Pausa agora e anota. Prosperidade não é destino, é identidade. Relê isso 3 vezes. Deixa isso reverberar, porque quando isso se instala de verdade em você, tudo muda. Talvez você ainda pense que sucesso é um destino, um ponto final, algo que um dia você conquista e pronto. Mas a verdade é completamente diferente. Prosperidade é um ciclo, não um ponto de chegada. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento repetido cria uma crença. A crença guiada pela ação vira hábito. O hábito gera resultados e os resultados reforçam a crença inicial. Esse é o ciclo invisível que mantém as pessoas presas na escassez ou as lança para a abundância sem limites. Pensa comigo, uma pessoa que acredita que nunca terá sucesso age de forma tímida, insegura. Suas ações fracas produzem resultados fracos. Esses resultados alimentam ainda mais a crença de que ela não pode e o ciclo negativo se repete indefinidamente. Agora imagina o oposto. Alguém que acredita profundamente que é capaz. Essa crença leva a agir com confiança absoluta. Suas ações ousadas trazem resultados melhores. Esses resultados alimentam ainda mais a crença de que ela nasceu para vencer. O ciclo positivo cresce até que nada mais possa pará-la. Os grandes pensadores sempre disseram que o sucesso não é obra de sorte, mas de um propósito definido aliado à persistência infinita. E a psicologia moderna confirma. Uma vez que você cria esse ciclo de crença, ação, resultado, crença, ele passa a se autoalimentar como uma roda que nunca mais para de girar. Agora, imagine você vivendo dentro desse ciclo positivo, todos os dias acordando com foco total, todos os dias reforçando crenças de poder, todos os dias agindo com disciplina, todos os dias colhendo resultados que provam que você está no caminho certo. Até que prosperar deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Relembre agora o que eu falei lá no começo sobre o piloto automático. Volta lá mentalmente. Agora faz total sentido, né? Porque o que eu te mostrei até aqui foi exatamente como reprogramar esse piloto. E lembra daquela distinção crucial que eu revelei? 9 em cada 10 tentam motivar, mas o 1 em 10 que vence treina a mente. Se você não conectou essas duas partes ainda, pausa agora, volta 3 minutos e deixa isso se encaixar completamente na tua mente. E aqui está a chave final. Quando prosperidade vira identidade, você não precisa mais lutar para manter. Ela flui naturalmente. Você se torna o tipo de pessoa que atrai riqueza, que inspira respeito, que vive em alta performance. Não porque tenta, mas porque se tornou isso. Relembra agora aquilo que eu disse no início sobre como comandar sua mente. Agora faz sentido, né? Porque tudo que eu te mostrei até aqui foi exatamente como fazer isso na prática. Não é teoria abstrata, é um mapa completo. E aqui vai algo crucial, que pode multiplicar exponencialmente o impacto disso na tua vida. Salve este vídeo agora e marque no calendário para voltar daqui exatamente 7 dias. Você vai perceber camadas inteiras de significado, insights e conexões que passam completamente despercebidas na primeira vez. É assim que funciona com verdades profundas sobre reprogramação mental. Elas se desdobram em camadas sucessivas. Relembre aquilo que eu disse sobre o piloto automático lá no início. Vai ecoar de forma completamente diferente, quase perturbadora de tão clara, quando você revisitar daqui uma semana. Esse é o poder da repetição estratégica. Imagina como será olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que este foi o vídeo que despertou algo dentro de você. O vídeo que mostrou que você não precisa mais viver preso a desculpas, inércia e medo. O vídeo que revelou a diferença entre motivar
e treinar a mente. O vídeo que abriu a porta para um novo ciclo. O ciclo da abundância, da disciplina e da alta performance. Se você chegou até aqui, você faz parte dos raros 2 a 3% que realmente assistem até o fim, que absorvem conteúdo profundo de transformação real, que estão comprometidos com mudança verdadeira, não apenas consumindo entretenimento superficial que não leva a lugar nenhum. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. E se você conhece alguém que está lutando contra a própria mente, que está preso em padrões autossabotadores, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Você pode estar sendo o instrumento para levar a mensagem certa, no momento certo, para alguém que realmente precisa. E se você quer continuar aplicando e aprofundando essa transformação mental, clica no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, onde eu revelo técnicas práticas e específicas para eliminar crenças limitantes em menos de 30 dias. Lembra sempre, o impossível só existe até o momento em que você decide reprogramar sua mente. A partir daí, ele se torna inevitável. Você não é alguém que busca prosperidade. Você é próspero. Você não pratica disciplina. Você é disciplinado. Você não tenta comandar sua mente. Você comanda sua mente. O momento de começar não é amanhã, é agora, neste exato instante que você está me ouvindo. Porque cada dia que passa sem ação reforça o padrão antigo e te afasta um pouco mais da vida que você merece viver. Você nasceu para prosperar, para vencer, para deixar um legado. E isso começa hoje, neste exato momento.